Há momentos na vida de um homem em que ele para diante de um espelho invisível e se pergunta se as escolhas que fez valeram a pena, se o tempo que passou foi investido ou desperdiçado, se as pessoas que amou sentiram o calor desse amor ou apenas viram alguém ocupado demais para estar presente. O Dr. Augusto Mendes, aos 58 anos, conhecia bem esse espelho. Ele o encarava todas as manhãs quando atravessava os corredores brancos do Hospital Central de São Paulo, onde trabalhava há mais de 3 décadas, e sentia o peso de cada vida que tentou salvar, de cada paciente que perdeu, de cada promessa que fez a si mesmo e não cumpriu. Neste ano de 2026, Augusto estava diante de uma encruzilhada que não tinha a ver com medicina, mas com tudo aquilo que a medicina não consegue curar: o arrependimento, a solidão, o medo de que o tempo estivesse acabando sem que ele tivesse realmente vivido. Augusto era um homem respeitado, daqueles que, ao entrar em uma sala, imediatamente comandavam a atenção, não por arrogância, mas por competência. Sua especialidade era cardiologia, e ele se orgulhava de dizer que havia operado mais de 500 corações ao longo da carreira, cada um deles uma história, um universo inteiro de esperanças, medos e segundas chances. Mas, enquanto salvava corações alheios, o seu próprio parecia ter parado de bater há muito tempo. Augusto era divorciado há 15 anos, desde que Marina, sua ex-esposa, cansou de esperar por um homem que nunca estava em casa, que sempre tinha um plantão, uma cirurgia de emergência, um congresso internacional. Ela não o deixou por outro homem. Deixou porque se cansou de dividir o marido com a obsessão pelo trabalho. E Augusto, na época, não lutou, não implorou, não prometeu mudanças. Simplesmente aceitou, porque no fundo sabia que ela estava certa. Ele tinha escolhido a profissão acima de tudo, acima dela, acima do filho deles, Rafael, que hoje tinha 28 anos e mal falava com o pai. O relacionamento entre os dois era educado, distante, funcional. Rafael trabalhava com tecnologia em uma startup no Vale do Silício. Ganhava em dólares, vivia em outro mundo, literal e figurativamente. Augusto sentia orgulho do filho, mas também uma dor constante ao perceber que Rafael havia crescido sem ele, que os momentos importantes da infância e adolescência do garoto tinham acontecido sem a presença do pai. Que agora, adulto, Rafael não sentia necessidade daquele homem que aparecia de vez em quando com um presente caro e algumas frases prontas sobre responsabilidade e futuro. Mas algo estava prestes a mudar na vida do Dr. Augusto, algo que ele não poderia prever nem controlar. No início de janeiro de 2026, enquanto revisava exames de rotina, Augusto encontrou uma irregularidade no próprio eletrocardiograma. Como médico, ele sabia ler os sinais e aqueles sinais não eram bons. Arritmia severa, potencialmente fatal se não tratada. Ele, que havia passado décadas cuidando de corações quebrados, agora descobria que o seu próprio estava falhando. A ironia não passou despercebida e Augusto riu sozinho no consultório, uma risada amarga, quase trágica. Ele agendou exames complementares, mas algo dentro dele mudou naquele momento. Pela primeira vez em muitos anos, Augusto teve medo. Não medo da morte. Ele havia visto a morte de perto tantas vezes que ela já não o assustava como deveria. Ele tinha medo de morrer sem ter consertado os erros, sem ter dito as palavras que precisava dizer, sem ter abraçado as pessoas que amava e pedido perdão por não ter estado presente quando deveria. E foi esse medo, essa urgência súbita, que o levou a tomar uma decisão inusitada. Ele tiraria 3 meses de licença do hospital, algo que nunca havia feito, e usaria esse tempo para tentar reconectar-se com a vida que havia deixado para trás. A primeira ligação que fez foi para Rafael. O filho atendeu no 3º toque, a voz profissional, quase fria, como sempre. Pai, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Augusto engoliu em seco. Buscou as palavras certas, mas não as encontrou. Rafael, eu preciso te ver. Posso ir até aí? Quero passar um tempo com você, se você deixar. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Rafael claramente não esperava por isso. Pai, eu estou no meio de um projeto enorme aqui. Lançamento de uma nova plataforma de inteligência artificial para diagnósticos médicos. Aliás, você ia gostar, é bem na sua área. Mas não sei se agora é a melhor hora.
Augusto sentiu o peito apertar, mas insistiu, algo incomum para ele. Rafael, eu sei que nunca fui o pai que você merecia. Eu sei que falhei com você de muitas maneiras, mas eu preciso de uma chance de conversar, de ouvir você, de estar com você. Não como médico, não como alguém que vai dar conselhos não solicitados, só como pai, ou tentando ser. O silêncio voltou, mas dessa vez havia algo diferente nele, uma rachadura na armadura. Está bem, pai, você pode vir, mas não prometo nada. Não prometo que vai ser fácil ou que eu vá, sei lá, fingir que está tudo bem entre nós. Augusto sentiu os olhos arderem. Eu não estou pedindo isso, só estou pedindo uma chance. E assim ficou combinado. Enquanto preparava a viagem para os Estados Unidos, Augusto recebeu os resultados dos exames complementares. A situação era mais grave do que ele imaginava. Precisaria de uma cirurgia dentro de 6 meses, no máximo 1 ano. Não era imediato, mas também não era algo que pudesse ser ignorado indefinidamente. Ele conversou com colegas, pediu segundas e terceiras opiniões, mas todas convergiam para o mesmo ponto. Ele precisaria de uma intervenção significativa. Augusto guardou essa informação para si, decidiu não contar a ninguém ainda, especialmente não a Rafael. Não queria que a reaproximação com o filho fosse motivada por pena ou obrigação. Queria que, se houvesse alguma reconexão, ela fosse genuína. Mas a consciência da própria mortalidade pesava sobre ele como nunca antes. Pela primeira vez em décadas, Augusto estava vulnerável. E essa vulnerabilidade o assustava e, estranhamente, também o libertava. Ele não precisava mais fingir ser invencível, não precisava mais carregar o mundo nas costas. Podia, talvez, ser apenas humano. Quando Augusto chegou a São Francisco em meados de janeiro, a cidade o recebeu com um céu limpo e um frio cortante. Rafael o esperava no aeroporto e o reencontro foi exatamente como Augusto temia. Educado, distante, quase formal. Um aperto de mão que deveria ter sido um abraço, palavras genéricas sobre a viagem e o trânsito. No carro, enquanto Rafael dirigia em direção ao apartamento dele em Palo Alto, a conversa era mecânica, superficial. Augusto observava o filho, agora um homem feito, e via tanto de si mesmo nele que doía. A mesma teimosia, a mesma dedicação ao trabalho, a mesma dificuldade em expressar sentimentos. Rafael trabalhava em uma empresa chamada Mind Health AI, que estava revolucionando o diagnóstico médico através de algoritmos de aprendizado profundo. A tecnologia era capaz de analisar milhões de casos e identificar padrões que médicos humanos levariam anos para perceber. Era impressionante e Augusto genuinamente se interessou. Vocês estão literalmente salvando vidas com isso, comentou. Rafael deu de ombros. É o que você sempre fez, pai. A diferença é que a tecnologia pode fazer em escala, sem se cansar, sem cometer erros por exaustão. Havia algo nas palavras do filho, um ressentimento sutil, uma crítica velada. Augusto preferiu não rebater, ainda não. Nos primeiros dias, a convivência foi tensa. Rafael trabalhava longas horas, chegava em casa tarde, e Augusto ficava sozinho no apartamento, explorando a vizinhança, lendo, pensando. Ele havia levado alguns livros consigo, entre eles Meditações de Marco Aurélio, algo que nunca havia lido antes, mas que por algum motivo sentia que precisava ler agora. As palavras do imperador filósofo romano ecoavam em sua mente. A vida é curta, não há tempo para tudo. Concentre-se no que importa. Augusto começou a escrever um diário, algo que também nunca havia feito. Escrevia sobre arrependimentos, sobre memórias, sobre momentos com Rafael que ele havia perdido. Escrevia sobre Marina, sobre como tinha sido covarde ao não lutar por ela, ao não mostrar que ela era mais importante do que qualquer cirurgia. Escrevia sobre dinheiro, sobre como havia acumulado uma fortuna considerável ao longo dos anos. Estima-se que tivesse cerca de 8 milhões de reais em investimentos, imóveis e poupanças, mas que esse dinheiro não significava nada se ele morresse sozinho, sem ter consertado as pontes que havia queimado. Uma noite, após quase 2 semanas de convivência fria, Rafael chegou em casa particularmente cansado e estressado. Havia um problema sério na empresa. Um dos algoritmos havia cometido um erro em um diagnóstico, sugerindo que um paciente tinha uma condição cardíaca grave quando na verdade não tinha.
O paciente havia se submetido a procedimentos desnecessários e agora havia um processo em andamento. Rafael estava arrasado, sentindo-se responsável. Augusto, pela primeira vez, viu uma brecha na armadura do filho. Ele preparou chá, algo simples, e sentou-se ao lado de Rafael na sala. Quer conversar sobre isso? Rafael olhou para o pai com uma mistura de surpresa e desconfiança, mas havia algo na voz de Augusto, uma suavidade, uma ausência de julgamento que o desarmou. Eu passei anos construindo isso, pai. Anos. E agora, por causa de um erro, de um maldito erro de código, alguém sofreu. Eu não sei se consigo lidar com isso. Augusto respirou fundo. Rafael, eu já cometi erros que custaram vidas. Não por incompetência, mas porque sou humano. Medicina não é uma ciência exata, por mais que a gente queira que seja. E tecnologia, aparentemente, também não. Rafael olhou para o pai, os olhos vermelhos. Como você lida com isso? Como você dorme à noite sabendo que errou e que alguém morreu por causa disso? Augusto sentiu um nó na garganta. Eu não lido bem. Eu carrego cada um desses erros comigo. Mas aprendi que a única maneira de seguir em frente é aceitar que sou falível, perdoar a mim mesmo e garantir que cada novo paciente receba o meu melhor. Não posso mudar o passado, mas posso honrá-lo sendo melhor no presente. Essa conversa abriu uma porta. Rafael começou a se abrir lentamente, dolorosamente. Ele falou sobre a infância, sobre como se sentia invisível quando o pai não aparecia nas apresentações da escola, nos jogos de futebol, nas festas de aniversário. Falou sobre como, quando criança, costumava inventar desculpas para os amigos, sobre por que o pai nunca estava lá, dizendo que ele era um super-herói, que estava salvando vidas, mas que no fundo se sentia abandonado. Augusto ouviu tudo, cada palavra uma facada, mas ele não interrompeu, não se defendeu, apenas ouviu. E quando Rafael terminou, Augusto fez algo que raramente fazia, pediu perdão. Rafael, eu não tenho desculpas, eu falhei com você. Eu escolhi minha carreira, meu ego, minha necessidade de ser reconhecido como um grande médico, acima de ser um bom pai. E eu sinto muito. Sinto mais do que consigo expressar. Eu sei que desculpas não mudam o passado, mas quero que você saiba que, se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Você era e ainda é mais importante do que qualquer paciente, qualquer cirurgia, qualquer reconhecimento. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Por que você demorou tanto para dizer isso? Augusto também chorava. Porque eu fui covarde. Porque era mais fácil me esconder atrás do trabalho do que enfrentar o que eu havia perdido. Mas agora eu não tenho mais tempo para a covardia. Essa frase chamou a atenção de Rafael. O que você quer dizer com não tenho mais tempo? Augusto hesitou, mas decidiu ser honesto. Contou sobre o coração, sobre a arritmia, sobre a cirurgia que precisaria fazer. Rafael ficou pálido. Por que você não me contou antes? Porque eu não queria que você me aceitasse de volta por pena. Queria que, se houvesse alguma chance de reconexão, fosse porque você realmente queria, não porque se sentia obrigado. Rafael passou a mão pelo rosto, processando a informação. Pai, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada. Só precisa deixar eu estar aqui, com você, enquanto ainda posso. E assim, lentamente, os dois começaram a reconstruir algo que havia sido destruído há muito tempo. Não era fácil. Havia dias em que velhos padrões ressurgiam, mas havia agora uma intenção genuína de ambos os lados. Augusto começou a acompanhar Rafael ao trabalho, conhecendo a equipe dele, entendendo melhor a tecnologia. Ele ofereceu a perspectiva médica quando necessário, ajudando a refinar os algoritmos, garantindo que o elemento humano não fosse perdido na busca pela eficiência tecnológica. Rafael, por sua vez, começou a tirar mais folgas, passando tempo com o pai, mostrando a cidade, conversando sobre a vida, sobre filosofia, sobre o que realmente importava. Em uma dessas conversas, enquanto caminhavam por um parque próximo à Universidade de Stanford, Rafael perguntou: Pai, se você pudesse dar um conselho para o seu eu mais jovem, o que você diria? Augusto pensou por um longo momento. Eu diria: o sucesso profissional é importante, mas ele não vai te abraçar quando você estiver com medo. Ele não vai te segurar a mão quando você estiver doente. Ele não vai se lembrar de você com carinho quando você partir. As pessoas vão. Então escolha as pessoas. Escolha estar presente. Escolha amar de forma visível, não apenas no coração, mas em ações. Rafael assentiu,
absorvendo as palavras. Eu acho que estou cometendo os mesmos erros que você, pai. Eu trabalho tanto, me dedico tanto à empresa que mal tenho vida pessoal. Nem namoro há mais de um ano porque simplesmente não tenho tempo. Augusto parou de andar e olhou nos olhos do filho. Então aprenda com os meus erros. Não espere ter um coração quebrado para perceber que você está vivendo errado. Você tem a chance de fazer diferente, de ter equilíbrio. Não desperdice isso. Enquanto isso, de volta ao Brasil, Marina, a ex-esposa de Augusto, havia tomado conhecimento através de amigos em comum que ele estava com problemas de saúde. Ela ficou preocupada, apesar de todo o tempo e mágoa que havia entre eles. Marina havia se recasado alguns anos depois do divórcio com um professor de literatura, um homem gentil e presente, tudo aquilo que Augusto não conseguiu ser. Mas ainda havia uma parte dela que se preocupava com o pai do seu filho, com o homem que ela havia amado intensamente nos primeiros anos de relacionamento. Ela ligou para Rafael e os dois tiveram uma longa conversa sobre o estado de Augusto e sobre o processo de reaproximação entre pai e filho. Marina ficou emocionada ao saber que os dois estavam tentando se reconectar. Eu sempre quis isso para vocês dois, ela disse a Rafael. Seu pai é um homem complicado, mas ele não é mau. Ele só estava perdido. Talvez agora ele esteja encontrando o caminho. Rafael concordou. Mãe, eu acho que ele mudou. Ou está tentando mudar. E eu acho que estou começando a perdoá-lo. Marina suspirou, aliviada. Isso é bom, meu filho. O perdão não é para ele, é para você. Para que você não carregue esse peso pelo resto da vida. Um mês depois de Augusto ter chegado aos Estados Unidos, Rafael organizou uma surpresa. Ele comprou passagens para que Marina viesse visitá-los por alguns dias. Ele não contou ao pai. Queria ver a reação. Quando Marina chegou e tocou a campainha do apartamento, Augusto foi atender sem imaginar quem estava do outro lado. Ao abrir a porta e ver Marina, ele ficou paralisado. Ela estava mais velha, assim como ele, mas ainda linda aos seus olhos. Havia uma suavidade nela que ele não se lembrava, ou talvez nunca tivesse percebido. Marina, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Oi, Augusto. Rafael me contou sobre tudo. Eu quis vir. Augusto não sabia o que fazer. Se devia abraçá-la, se devia manter distância. Foi ela quem deu o primeiro passo, envolvendo-o em um abraço cuidadoso. Ele afundou naquele abraço como um homem que estava se afogando e finalmente encontrava ar. Os três passaram os dias seguintes juntos, não como uma família no sentido tradicional, mas como três pessoas que compartilhavam história e que estavam tentando, cada um à sua maneira, fazer as pazes com o passado. Marina e Augusto tiveram longas conversas, algumas dolorosas, outras surpreendentemente leves. Ela falou sobre a vida que havia construído, sobre o novo marido, sobre como havia aprendido a ser feliz novamente. Augusto ouviu, sentindo uma mistura de alegria por ela e tristeza por tudo que havia perdido. Eu te amei muito, Marina. Eu só não sabia mostrar isso de um jeito que você pudesse sentir. Ela pegou a mão dele, um gesto simples, mas carregado de significado. Eu sei que você amava Augusto, do seu jeito, mas amor sem presença é como uma planta sem água. Ele existe, mas não floresce. Ele a sentiu, lágrimas nos olhos. Eu entendo isso agora. Tarde demais para nós, mas não tarde demais para eu consertar outras coisas. Marina voltou ao Brasil após uma semana, mas antes de partir, ela deixou uma carta para Augusto. Ele a leu sozinho naquela noite, e as palavras dela o marcaram profundamente. Augusto, eu te perdoo. Não porque você pediu, mas porque carregar raiva e ressentimento por tanto tempo me machucava mais do que machucava você. Eu quero que você saiba que, apesar de tudo, eu não me arrependo dos anos que passamos juntos. Você me deu Rafael, e ele é a melhor coisa que já me aconteceu. Você é um bom homem, apenas esteve perdido. Espero que você encontre a paz que está buscando. E espero que, quando sua hora chegar, não agora espero, mas quando for o momento certo, você possa olhar para trás e ver que valeu a pena, que você amou, que foi amado e que, no fim, isso é tudo que realmente importa. Com carinho, Marina. Augusto dobrou a carta cuidadosamente e a guardou na carteira, junto com uma foto antiga de quando Rafael era bebê. Essas duas coisas, ele decidiu, seriam seus talismãs, lembretes do que realmente importava. Nas semanas seguintes,
Augusto e Rafael desenvolveram uma rotina. Caminhadas matinais, conversas longas à noite, jantares que Augusto preparava usando receitas antigas que havia aprendido com sua mãe e nunca tivera tempo de fazer. Rafael começou a trabalhar menos horas, percebendo que estava repetindo os mesmos padrões do pai. Ele conheceu uma mulher chamada Lívia, brasileira como ele, que trabalhava em outra startup de tecnologia. Os dois começaram a se ver, e Rafael, pela primeira vez em anos, permitiu-se investir em algo além do trabalho. Augusto conheceu Lívia e gostou dela imediatamente. Ela era inteligente, engraçada e claramente se importava com Rafael. Ver o filho feliz, vendo-o sorrir de uma maneira genuína, trouxe uma alegria a Augusto que ele não conseguia descrever. Era como se, de alguma forma, ele estivesse começando a consertar os erros que havia cometido. Não podia mudar o passado, mas podia influenciar o presente e talvez o futuro. Em março, já com quase 3 meses de estadia, Augusto começou a pensar no retorno ao Brasil. Ele sabia que precisaria voltar, cuidar da sua saúde, planejar a cirurgia, mas antes de partir, ele tinha um último pedido a fazer a Rafael. Filho, eu queria que você viesse comigo ao Brasil. Não para sempre, mas por algumas semanas. Quero te mostrar de onde eu vim, apresentar pessoas, lugares. Quero que você conheça a sua história. Nossa história. Rafael ficou surpreso com o pedido, mas concordou. Eles marcaram a viagem para abril, dando tempo para Rafael organizar as coisas no trabalho. Quando finalmente embarcaram rumo a São Paulo, Augusto sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Estava levando o filho para casa, literalmente, e isso significava algo profundo para ele. No Brasil, Augusto levou Rafael para conhecer a casa onde havia crescido, um sobrado antigo no bairro da Liberdade, que agora pertencia a primos distantes. Ele mostrou o quarto onde havia estudado para as provas de medicina, a janela de onde via as estrelas e sonhava em ser alguém importante. Eu cresci pobre, Rafael. Não miserável, mas com dificuldades. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. Eles trabalhavam dia e noite para me dar educação, para que eu tivesse oportunidades que eles nunca tiveram. Quando passei no vestibular de medicina, foi o dia mais feliz da vida deles. Rafael olhava ao redor, tentando imaginar o pai jovem naquele espaço. E você se tornou médico por eles ou por você? Augusto pensou. No começo, por eles. Depois, por mim. E em algum ponto do caminho eu me perdi. Esqueci por que havia começado. Virou sobre ego, sobre ser o melhor, sobre provar algo. Eu não sei exatamente quando isso aconteceu, mas aconteceu. Eles visitaram o túmulo dos avós de Rafael, pessoas que ele mal conhecera. Augusto colocou flores e ficou em silêncio por um longo tempo. Eles teriam amado te conhecer melhor, disse, a voz embargada. Eu os privei disso. Privei você disso. Mais um erro na minha longa lista. Augusto também levou Rafael ao Hospital Central, onde havia trabalhado por tanto tempo. Os colegas ficaram surpresos e felizes em vê-lo, e mais surpresos ainda em conhecer o filho, já que Augusto raramente falava da vida pessoal. Eles fizeram uma pequena reunião informal, e vários médicos mais jovens compartilharam histórias sobre como Augusto havia sido mentor deles, como havia ensinado não apenas técnica, mas compaixão. Rafael ouviu tudo com atenção, vendo um lado do pai que ele não conhecia. Um médico em particular, doutor. Carlos puxou Rafael para um canto e disse: seu pai salvou minha carreira. Eu cometi um erro grave no meu 2º ano de residência. Quase matei um paciente. Eu estava pronto para desistir de tudo. Mas seu pai sentou comigo, conversou por horas, me ensinou que erros fazem parte, mas que não podem nos definir. Ele me deu uma segunda chance. Por isso, estou aqui hoje. Ele é um homem difícil, eu sei, mas ele tem um coração enorme. Só não sabe como mostrar isso. Rafael agradeceu pelas palavras, sentindo-se dividido entre orgulho e tristeza. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Augusto começou a apresentar sintomas mais graves da arritmia. Dores no peito, falta de ar, tonturas. Rafael o levou às pressas ao Hospital Central, onde ele foi atendido pela própria equipe. Os exames mostraram que a situação havia se deteriorado mais rápido do que o esperado. A cirurgia não podia mais esperar. Precisaria ser feita o quanto antes, talvez dentro de semanas. A notícia caiu como uma bomba. Augusto, sempre tão no controle, sempre tão confiante, agora estava assustado.
Rafael ficou ao lado dele o tempo todo, segurando sua mão, garantindo que ele não estava sozinho. Pai, você vai ficar bem. Você é forte, você é o melhor cardiologista que eu conheço. Você sabe disso. Augusto sorriu fracamente. Saber não torna menos assustador, filho. Mas ter você aqui, isso me dá uma paz que eu não esperava ter. A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois, dando tempo para a preparação. Marina foi informada e ela apareceu no hospital, trazendo conforto à sua maneira. Ela e Rafael se revezavam ao lado de Augusto, garantindo que ele nunca ficasse sozinho. Lívia também veio dos Estados Unidos, mostrando apoio a Rafael. Na noite anterior à cirurgia, Augusto pediu para falar com Rafael em particular. Os dois sentaram no quarto do hospital, a luz fraca, o silêncio pesado. Rafael, se algo der errado amanhã, Rafael interrompeu. Não vai dar. Mas se der, Augusto insistiu, eu preciso que você saiba algumas coisas. Primeiro, eu te amo. Eu sempre te amei, mesmo quando não sabia mostrar. Você é a coisa mais importante que eu já fiz na minha vida. Não as cirurgias, não os prêmios, não o dinheiro. Você. Segundo, eu deixei tudo organizado. Há uma conta com 8 milhões de reais que é sua. Use com sabedoria, não apenas para acumular mais, mas para viver bem, para ajudar outros, para fazer diferença. Terceiro, não cometa os meus erros. Não espere ter um susto de saúde para perceber o que importa. Viva agora, ame agora, esteja presente agora. Rafael tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, eu não quero seu dinheiro. Eu quero você. Eu finalmente te encontrei de verdade. Não pode me deixar agora. Augusto também chorava. Eu vou lutar, filho. Vou lutar com tudo que tenho. Mas se não der certo, quero que você saiba que estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Valeram mais do que todos os anos de glória profissional. Porque eu finalmente entendi o que importa. E é isso. É você. É amor. É conexão. É estar presente. É ser humano. A cirurgia durou 7 horas. Rafael esperou do lado de fora o tempo todo, alternando entre andar de um lado para o outro e sentar com a cabeça entre as mãos. Marina estava com ele, assim como Lívia. Doutor, Carlos, o médico que Augusto havia mentorado, era parte da equipe cirúrgica e havia prometido a Rafael que fariam tudo ao alcance deles. Quando finalmente as portas se abriram e o cirurgião-chefe saiu, o rosto dele era sério, mas não devastado. A cirurgia foi complicada, mas foi bem sucedida. Ele está estável. As próximas 48 horas são críticas, mas se tudo correr bem, ele vai se recuperar. Rafael quase desabou de alívio. Ele abraçou a mãe, abraçou Lívia e então pediu para ver o pai. Augusto estava na UTI conectado a uma infinidade de aparelhos, mas respirando. Rafael sentou ao lado dele e segurou sua mão. Você conseguiu, pai. Você é forte demais. Agora descansa. Eu vou estar aqui quando você acordar. Augusto acordou 2 dias depois, confuso, com dor, mas vivo. A primeira coisa que viu foi Rafael dormindo na cadeira ao lado da cama, a mão ainda segurando a do pai. Augusto apertou levemente a mão do filho e Rafael acordou imediatamente. Ao ver o pai acordado, ele sorriu, um sorriso enorme e aliviado. Você voltou. Augusto tentou falar, mas estava com a garganta seca. Rafael ofereceu água e depois de alguns goles, Augusto conseguiu sussurrar. Eu não ia te deixar. Não agora. Os médicos classificaram a recuperação como excepcional. Augusto tinha uma vontade de viver que surpreendeu a todos. Ele fazia fisioterapia, seguia todas as orientações e sempre com Rafael por perto. Nas semanas de recuperação, os dois tiveram ainda mais tempo para conversar, para planejar o futuro. Augusto decidiu que, quando se recuperasse completamente, reduziria drasticamente sua carga de trabalho. Talvez se tornasse apenas consultor, talvez se dedicasse a ensinar, mas não mais aquela vida de plantões de 30 horas e cirurgias sem fim. Rafael, por sua vez, estava repensando suas próprias prioridades. Ele havia percebido, vendo o pai na cama do hospital, que a vida podia mudar em um instante e que adiar felicidade, adiar presença, era um risco que ele não estava mais disposto a correr. Em junho, já quase totalmente recuperado, Augusto organizou um jantar em sua casa, reunindo as pessoas que importavam. Marina e o novo marido, Rafael e Lívia, alguns colegas próximos do hospital, Dr. Carlos. Foi uma noite simples, mas profundamente significativa. Augusto fez um brinde.
Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui. Este ano foi sem dúvida o mais difícil da minha vida, mas também foi o mais importante. Eu aprendi, ou melhor, reaprendi o que realmente importa. Não é quantas cirurgias você faz, quantos prêmios você ganha, quanto dinheiro você acumula. É quantas vidas você toca de verdade, quanto amor você dá e recebe, quanto você está presente nos momentos que importam. Eu desperdicei muito tempo perseguindo coisas que não preenchem o vazio, mas agora eu tenho clareza e tenho vocês. Então, obrigado. Obrigado por não desistirem de mim, mesmo quando eu havia desistido de mim mesmo. Não houve um olho seco na sala. Rafael levantou o copo e disse: ao recomeço, a segundas chances e a estar presente. Todos repetiram: a estar presente. Nos meses que se seguiram, Augusto manteve a promessa que havia feito a si mesmo. Ele voltou ao hospital, mas apenas 3 vezes por semana, focando em consultoria e ensino. Ele começou um projeto social, usando parte dos seus 8 milhões de reais para criar uma clínica comunitária que oferecia atendimento cardiológico gratuito para a população de baixa renda. Ele chamou a clínica de Segundo Coração, uma referência à segunda chance que ele havia recebido. Rafael se tornou cofundador do projeto, trazendo tecnologia da Mind Health AI para melhorar diagnósticos na clínica. Pai e filho trabalhavam juntos, algo que nunca haviam feito antes, e descobriam que eram uma boa equipe. Augusto também começou a escrever um livro, não sobre medicina técnica, mas sobre a jornada humana por trás do jaleco branco, sobre arrependimentos e redenções, sobre o peso da responsabilidade e a leveza do perdão. Ele não sabia se algum dia publicaria, mas o processo de escrever era terapêutico. Rafael se casou com Lívia em uma cerimônia pequena e íntima em setembro, com Augusto como padrinho. Ver o filho feliz, construindo uma vida equilibrada, foi para Augusto a maior prova de que ele havia feito algo certo. Finalmente, no discurso, Rafael disse: meu pai me ensinou muitas coisas ao longo da vida, algumas intencionalmente, outras sem querer. Mas a lição mais importante que ele me ensinou foi esta: nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para pedir perdão. Nunca é tarde demais para escolher o amor ao invés do medo. Pai, obrigado por ter a coragem de mudar. Obrigado por ter me dado a chance de te conhecer de verdade. Eu te amo. O ano de 2026 estava chegando ao fim, e Augusto fez uma retrospectiva da jornada que havia vivido. Ele havia começado o ano com medo, com um coração literalmente quebrado, com relacionamentos destruídos e uma vida que parecia vazia apesar de toda a glória profissional. Mas aquele susto, aquele confronto com a própria mortalidade, havia sido o empurrão que ele precisava para acordar, para perceber que estava vivendo no piloto automático, acumulando sucessos que não aqueciam o coração, conquistando o reconhecimento que não preenchia o vazio. E então, ele havia feito a coisa mais difícil. Ele havia mudado. Não de uma vez, não perfeitamente, mas genuinamente. Ele havia pedido perdão, havia se aberto, havia escolhido estar presente mesmo quando era desconfortável, mesmo quando sua tendência era se esconder atrás do trabalho. E o resultado? Ele havia recuperado o filho, havia feito as pazes com o passado, havia encontrado propósito além da profissão, havia aprendido que dinheiro era uma ferramenta, não um objetivo, e que podia ser usado para mudar vidas quando direcionado corretamente. Havia descoberto que a tecnologia, quando guiada por compaixão, podia amplificar o bem. Havia entendido que arrependimento, por mais doloroso que fosse, podia ser transformado em ação, em mudança, em redenção. E mais importante, havia aprendido que nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para mudar, para amar, para estar presente, para ser a pessoa que você sempre deveria ter sido. Em uma noite fria de dezembro, Augusto estava sentado em sua varanda olhando as estrelas quando Rafael apareceu com uma notícia. Lívia estava grávida. Augusto ia ser avô. A emoção que ele sentiu naquele momento foi indescritível. Era alegria, gratidão, esperança e também uma determinação feroz de ser para esse neto ou neta o que ele não havia sido para Rafael: presente, disponível, amoroso, de forma visível. Pai, disse Rafael sentando ao lado dele, eu quero que você saiba que esse bebê vai crescer conhecendo o avô de verdade, não o fantasma ocupado demais que eu conheci,
E eu sei que isso vai acontecer porque você mudou. Eu vejo isso todos os dias. Augusto abraçou o filho, lágrimas de felicidade nos olhos. Eu prometo, Rafael, eu prometo que vou estar aqui. Para você, para Lívia, para esse bebê. Eu não vou cometer os mesmos erros. Aprendi a lição. Custou caro, mas aprendi. E os dois ficaram ali, pai e filho, olhando as estrelas em silêncio confortável, sabendo que o futuro, apesar de incerto, estava finalmente sendo construído sobre uma base sólida de amor, presença e autenticidade. A mensagem da história do Dr. Augusto não é sobre ser perfeito, porque ninguém é. Não é sobre nunca cometer erros, porque todos cometem. É sobre ter a coragem de reconhecer quando você está vivendo errado, quando suas prioridades estão desalinhadas, quando você está acumulando coisas que não importam e negligenciando as que realmente importam. É sobre perceber que sucesso sem conexão é vazio, que dinheiro sem propósito é só número, que reconhecimento sem amor é só ego inflado. É sobre entender que a tecnologia pode fazer coisas incríveis, mas nunca vai substituir um abraço, uma presença, um olho no olho. É sobre aceitar que o arrependimento, por mais que doa, pode ser o começo da transformação, não o fim da história. É sobre perdoar a si mesmo, não porque o que você fez estava certo, mas porque carregar culpa eternamente te impede de ser melhor agora. É sobre pedir perdão aos que você machucou, sabendo que eles podem não aceitar, mas fazendo assim mesmo porque é o certo. É sobre escolher todos os dias estar presente, estar aberto, estar vulnerável. É sobre entender que o tempo é o único recurso que você não pode recuperar. Então use-o com sabedoria, invista-o nas pessoas que você ama, nos momentos que constroem memórias reais. É sobre perceber que no fim, quando você estiver no seu leito de morte, não vai se lembrar das horas extras que trabalhou, das reuniões que participou, dos e-mails que respondeu. Vai se lembrar dos momentos em que esteve realmente presente, dos abraços que deu e recebeu, das risadas compartilhadas, das lágrimas enxugadas, das mãos que segurou. Vai se lembrar de amor. E se você puder olhar para trás e ver uma vida cheia de amor, de conexões reais, de presença genuína, então você terá vivido bem, independentemente de quanto dinheiro acumulou ou quantos títulos conquistou. Que o ano de 2026 seja para cada um que ouve esta história, o ano da transformação, o ano em que você acorda para o que realmente importa, o ano em que você escolhe estar presente, o ano em que você perdoa a si mesmo e aos outros, o ano em que você usa seus recursos, tempo, dinheiro, energia, para construir algo que realmente vale a pena. Que seja o ano em que você abraça a tecnologia, mas não esquece da humanidade. Em que você busca sucesso, mas não sacrifica sua alma. Em que você acumula, sim, mas acumula momentos, não apenas coisas. Que seja o ano em que você, como o Dr. Augusto, tenha coragem de olhar no espelho e dizer: eu vivi errado, mas posso viver certo a partir de agora. Porque nunca, nunca é tarde demais. Enquanto há vida, há chance de mudança. Enquanto há respiração, há oportunidade de escolher diferente. Enquanto há amor, há esperança. E esperança, como o Dr. Augusto descobriu, é a coisa mais poderosa que existe, porque é ela que nos levanta quando caímos, que nos empurra quando estamos estagnados, que nos ilumina quando está escuro. Então escolha a esperança, escolha amor, escolha a presença, escolha a vida de verdade, não apenas sobrevivência disfarçada de sucesso. Você merece isso. As pessoas ao seu redor merecem isso. E o mundo precisa de mais pessoas que entendem o que realmente importa. Seja uma dessas pessoas. Comece hoje, comece agora. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.